Eu estava lendo Shakespeare, estava lendo Otelo, o Mouro de Veneza, e eu me deparei com uma frase que o perverso, o ardiloso Iago, aquele personagem que você fica morrendo de raiva dele durante a leitura, ele pega e fala uma frase que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: conceitos perigosos são por natureza venenos que no começo raramente desagradam ao paladar. Olha só, meninas, conceito perigoso, aquele veneno que no começo parece que tá tudo bem, mas na verdade ele é ali uma semente destrutiva. Bom, a frase vinda de um dos maiores vilões da literatura vai chamar a nossa atenção, não tem jeito. Iago nutriu um ódio devastador pelo seu general Otelo, o Mouro, depois que esse promoveu a soldado Cássio ao cargo de tenente ao invés dele. Então ele ficou com tanta inveja e isso dominou de tal maneira Iago que o único objetivo de Iago era destruir Otelo. E Iago ele tinha a fama de ser honesto, de ser um homem bom, um homem sensível, e ele usou disso para destilar assim, intrigas por onde ele passava, intrigas que fizeram esse nosso protagonista Otelo acreditar que a esposa dele traía ele com Cássio. Então, apesar de Otelo não ter provas, mas só com as insinuações tão perversas de Iago, Otelo vai assim, que a princípio parecia um homem forte, um homem equilibrado, Otelo vai ficando enlouquecido de ciúmes, né? Com ciúmes que leva ele a matar Desdémona para logo depois descobrir a sua inocência, e essa descoberta leva ele a ter tanta culpa que ele se suicida. Bom, a tragédia de Shakespeare, ela não é em vão, né? Embora essa peça tenha como tema central o ciúme, a inveja, a traição, a gente também pode entender que esse autor inglês, ele vai nos colocar uma reflexão sobre os aspectos negativos que, na verdade, habitam cada um de nós. Na peça, esse general destemido Otelo, ele vai sucumbir às suas fraquezas internas. Ele é mobilizado por aspectos externos, mas é internamente que isso ecoa. Então, lógico, tem questões às vezes externas que acontecem, que nos afetam, mas elas só vão ecoar se nós trouxermos dentro de nós essas fraquezas internas. Então hoje eu quero fazer aqui com vocês essa reflexão assim, de como às vezes a gente não dá a devida importância para aspectos negativos que nos rodeiam e mais do que isso, que estão dentro de nós e que acabam minando às vezes os nossos objetivos, os nossos processos, a nossa possibilidade de transformarmos o que para nós é muito importante. Isso tudo já foi dito também no Bhagavad Gita, né? Esse texto religioso, um dos mais importantes textos do hinduísmo, com certeza o mais conhecido, né? Ele é uma parte do Mahabharata, do livro sagrado do hinduísmo, mas o Bhagavad Gita ele também vai trazer a importância de nós lutarmos contra aspectos inferiores que a gente traz dentro de nós. E como diz o próprio Iago de Otelo, né, que são venenos que no começo raramente vão desagradar o paladar. A gente não nota esses aspectos da gente. Tanto que com efeito isso acontece que no Bhagavad Gita, o campo de batalha em que se passa o diálogo do príncipe guerreiro Arjuna e o deus Krishna é uma alegoria ali para as lutas éticas e morais da vida humana. O príncipe Arjuna ele vai precisar lutar contra as sementes ruins que habitam dentro dele e que são para ele tão familiares. Ele se identifica tanto com aquilo que ele simplesmente desiste de lutar, acreditando que ele deve manter as coisas do jeito que estão. É preferível ele mesmo morrer do que ele ter que lutar
contra esses aspectos. Tudo isso vai se revelando ali no diálogo entre Arjuna e Krishna, né, e o Deus Krishna. Tanto que tem um trecho do Bhagavad Gita que vai falar que o mundo dos homens, ele se acha sob o domínio da ilusão, chamado de Maya, né? Uma ilusão que é tão forte e é tão denso o seu véu que é difícil para os olhos humanos conseguirem penetrar essa verdade, né? Sobrepor essa ilusão. Então, todas essas reflexões, elas vão nos alertar sobre esses inimigos internos da nossa jornada. Quantas vezes a gente acaba, às vezes, quando a gente vai se referir a algum hábito nosso ruim, ou algum aspecto, né, pouco nobre no nosso comportamento, ou maneira de falar, né, nossas frases cruéis, né, como se fossem simplesmente aspectos da nossa personalidade, qualidades nossas, ou às vezes a gente cita essas coisas num tom meio cômico, né, quase como uma piada, como se essas coisas fossem inofensivas, mas elas são sutis e elas vão nos colocando tanto para nós mesmas, são aspectos ruins que são negativos para nós mesmas quanto para os outros, né? Outro dia eu li que a simulação da bondade é a mais perigosa das maldades. Eu achei isso tão forte, né? Tão presente, tão real. E Shakespeare justamente denuncia isso na peça Otelo, né? O Otelo, ele denuncia em nós a ingenuidade diante do que pode minar a necessidade que a gente tem de nos corrigirmos no que nós não queremos mais, no que a gente não quer nem ver, né? Mas que com o tempo vai envenenando a nossa vida. Então, lutar contra o inimigo interno exige autoconhecimento, exige da gente propósito, exige da gente coragem. É cada vez mais urgente nós ouvirmos aquela sabedoria maior que nos mostra que a verdadeira liberdade é aquela que vence as paixões mais inferiores, as vaidades, né, as vontades e de fato nos liberta desse predador interno, né? A partir daí, estando livres de Maya, da ilusão, o denso véu da ilusão, nós podemos daí dar passo, sim, na direção de valores verdadeiros, na direção das nossas virtudes. Sabe, meninas, eu quis trazer esse conteúdo hoje porque eu tenho notado que nos meus atendimentos, nas conversas que eu tenho com as pessoas, nos encontros, até comigo mesma, né, eu tenho sido tomada de verdade por essa urgência de nós prestarmos atenção a esses aspectos internos que precisam ser transformados para seguirmos uma jornada de verdade plena e virtuosa. Às vezes a gente vê bastante ali os erros alheios, né? Eu até tenho um vídeo que eu postei e fala das 3 peneiras de Sócrates, né? Tá aí um grandíssimo desafio, antes de falarmos dos outros, passarmos ali o nosso comentário por 3 peneiras, né? A bondade, a bondade, a verdade, a bondade e a utilidade do que a gente está falando. Mas é tão importante isso, inclusive quando a gente para realmente olhar a maneira como nós estamos agindo no mundo, né? Com qual atenção nós conseguimos perceber inimigos internos. E eu tenho um vídeo que fala do predador, né? Num capítulo do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, que fala do predador interno, porque quão importante é estarmos atentas a esse predador externo e ao interno, né? Porque esse interno, ele ecoa e ele, assim como na peça de Otelo, ele acaba dando espaço para o predador externo, né? Então são as nossas fraquezas que muitas vezes atrapalham profundamente essa nossa caminhada, essa nossa jornada, essa jornada feminina, essa jornada da mulher herói.
para podermos conseguir percorrer essa jornada, precisamos sim dar conta desse inimigo. E o inimigo, meninas, é um dos estágios, encontrar os inimigos, ter que enfrentá-los. Os inimigos faz parte realmente da jornada desse arquétipo que é a mulher herói. Então, assim, não tem como, a gente tem que parar, olhar para isso. E daí, até falando de tudo isso, dessa urgência, né, que eu fui sendo tomada no dia a dia dos atendimentos e tudo mais, inevitavelmente eu lembro do livro do Pequeno Príncipe, né? Não tem como não lembrar desse livro que é o mais famoso de Antoine Saint-Exupéry, né, desse francês incrível, né? Ele tem outros livros muito bonitos publicados. Mas o Pequeno Príncipe foi publicado a primeira vez, gente, esse livro em 1943, né? Mas ele traz em um dos capítulos uma história muito, muito interessante, que acho que me fez lembrar essa história quando eu refletia e eu preparava essa conversa com vocês, né? Porque tem um trecho que o autor vai falar dos baobás, né? O autor nos conta que no planeta do Príncipezinho havia, como em todos os planetas, ervas boas e más. Como em todos, vamos imaginar aqui os planetas como o nosso universo interior, o nosso mundo interior. Então, assim, como em todos os planetas tem as ervas boas e as ervas más, e que as sementes, elas são invisíveis, elas dormem no segredo da terra, ele escreve, até que uma cisme de despertar. Se for uma erva boa, nós devemos deixar que cresça à vontade. Mas, daí, aspas para o Pequeno Príncipe. Quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. E um baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele, atravanca todo o planeta. O baobá, meninas, essa semente ruim, que às vezes a gente não nota, dorme ali, né, na terra, quando desperta parece só um raminho, a gente acha que é só uma característica nossa, só um aspecto nosso, um defeitinho qualquer, mas muitas vezes aquele raminho é um baobá, é uma semente ruim, e que se a gente não cuida, isso atravanca a nossa vida toda. Então, o Pequeno Príncipe ainda diz o seguinte, é uma questão de disciplina. Olha essa palavra que eu falo tanto aqui nos meus vídeos, né? É uma questão de disciplina quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. O que é isso? Além de nós cuidarmos da nossa toalete, da nossa higiene física, precisamos cuidar da nossa higiene mental, da higiene do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? E daí ele fala, é preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás logo que se distingam das roseiras. Então, é urgente que a gente preste atenção que sementes são essas que nós cultivamos e observar se elas são roseiras ou se elas são baobás, né? O autor, ele escreve, é uma graça, ele escreve ali nessa parte, ele fala, perguntarão por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como os desenhos dos baobás. A resposta é que quando eu desenhei os baobás, estava inteiramente possuído do sentimento de urgência. E realmente é uma urgência. Olha como esse autor traz a importância, como é urgente nós identificarmos os nossos inimigos internos, porque são eles que às vezes vêm com aquela vozinha negativa, levando a nossa segurança, a nossa autoconfiança lá para baixo. Às vezes são eles com aquela vozinha interna da carência, da baixa autoestima, que alimenta em nós inveja, ciúme, raiva, mágoa, procrastinação. Então, às vezes, assim, ao estarmos atentas a essas sementes dentro de nós, a gente limpa, a gente higieniza o nosso ambiente mental. Isso é tão importante, tão importante. Então, eu também, né, fui tomada aí pela urgência desse tema, quis trazer para vocês um pouquinho disso. E é assim, né? Qual que é o segredo para lidar com isso? Como é que a gente
faz essa higiene mental. O primeiro passo, meninas, o primeiro passo é identificarmos essas sementes de baobá, esses iagos que habitam o nosso universo interior, nosso mundo interior. E a partir dessa identificação, estarmos atentas numa autocorreção, não numa culpa, que é completamente diferente, não é ficar se punindo porque eu pensei isso, porque eu fiz aquilo, mas é assumirmos a responsabilidade dessa higiene anterior e nos conectarmos com virtudes mais elevadas e fortalecermos essas virtudes dentro de nós, virtudes às vezes uma palavra tão gasta nos dias de hoje, tão tida como fora de moda e na verdade elas nos estruturam e estruturam a nossa jornada feminina de transformação. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho essa reflexão e eu acredito que nós possamos caminhar aqui juntas cada vez mais nesse sentido, na direção de darmos conta dessas sementes ruins, desses inimigos. Quero convidar você, se você não está inscrita aqui ainda no meu canal, convidar você para se inscrever e convidar você para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Todos os lugares você me encontra como Clara Aires Saúde. E tem o meu site, que tem o meu blog, claraaires.com.br. De vez em quando eu coloco umas coisas que eu gosto lá. Então vai lá e confere também. E meninas, tem 2 e-books gratuitos à disposição, são gratuitos, leituras leves. Aproveita, o link está no descritivo aqui desse vídeo, 5 inspirações para uma jornada feminina feliz e autoestima feminina em 5 capítulos. É isso aí, espero vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!